Continuando a nossa jornada no Novo Testamento em 90 dias, o nosso dia hoje, a leitura é de Mateus 7 a Mateus 9. Aí nós vimos que no Mateus 7 a gente acabou de ler o finalzinho do Sermão do Monte. Depois a gente vê uma série de curas que Jesus realizou. Nós vemos Jesus curando leproso, curando paralítico, curando cegueira, curando endemoniados, curando hemorragia, inclusive febre. Olha só, no meio de tantos problemas, Jesus está curando uma febre. E Jesus ressuscita mortos também. Que coisa mais linda! Neste meio aqui, eu queria trazer uma reflexão aqui com vocês, que nós vamos ler e destacar o Mateus capítulo 8 e o versículo 23 a 27 de um milagre de Jesus também. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando nós estamos numa jornada com Jesus, para a gente se encontrar com Ele, e a gente contempla quem é Jesus, nós somos transformados, nós somos mudados. Então, o que é que muda em nós quando nós aprendemos com Ele? Nesse destaque aqui, é uma cena de Jesus dormindo no barco durante a tempestade. Essa situação aqui, ela retrata bem qual é a intenção de quem está seguindo a Jesus. Nós somos provados para mostrar quem realmente governa o nosso coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente percebe quando Jesus chama os discípulos que eles largam tudo para seguir a Jesus. Tudo que eles estavam fazendo, abandonam tudo. E olha só, essa história aqui que nós acabamos de ler sobre Jesus acalmando uma tempestade, ela vem depois de uma coisa muito interessante que eu queria destacar aqui com vocês. Um pouquinho antes, uns versículos antes dessa situação do barco, Jesus está respondendo a dois homens que querem segui-lo, que demonstra esse desejo de segui-lo. Um é o escriba. Quando o escriba, ele diz que quer seguir a Jesus, sabe que Jesus responde a ele? Versículo 20 do capítulo 8. As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele está dizendo para esse escriba aqui? Escriba é aquele homem que ele sabia tudo sobre a palavra de Deus. Ele sabia muito sobre a lei. E aí Jesus sabe da intenção do coração das pessoas. Quando Jesus diz assim, Jesus está dizendo para ele assim, você está querendo me seguir porque você me acha uma celebridade. Porque eu estou aqui no meio de multidões que são atraídas por mim, o tanto de milagres que eu estou fazendo, e você poderia se beneficiar com a minha presença. Por isso que Jesus fala, eu não tenho onde reclinar a cabeça, ou seja, você quer vir a mim, você quer seguir a mim, larga tudo. Exige sacrifício, abnegação, autonegação e total dependência de Deus. E também desapego às coisas materiais, porque o outro discípulo, quer seguir a Jesus,
Mas ele impõe uma condição. Ele diz no versículo 21, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Olha só, esse discípulo aqui, ele na verdade ele queria garantir uma segurança material, porque quando você vai e sepulta o pai, você herda o quê? A herança do pai. Então ele queria uma garantia para ele se sentir seguro e seguir a Jesus. Por isso que Jesus está provando o coração dos discípulos. E olha, a maior prova aqui foi com os discípulos dele, os discípulos que largaram tudo. Jesus entrou no barco e os seus discípulos foram atrás dele. E tinha uma tempestade logo a seguir esperando por eles. Isso nos ensina que seguir a Jesus não nos isenta das dificuldades, não nos livra, não nos tira dos problemas de viver fases ruins. Às vezes, vai ter deserto. O próprio Jesus, nós vimos lá nos capítulos anteriores, que Jesus foi para o deserto para ser tentado por Satanás. E quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Às vezes nós encontramos tempestade, como esse caso aqui, o mar revolto. E pode ser que as tempestades e as dificuldades na vida vêm para a gente por desobediência, como foi o caso do profeta Jonas, né? Ele desobedeceu a Deus e teve aquela prova maior no meio do mar. Mas, às vezes, outras vezes, a gente enfrenta a tormenta exatamente porque nós estamos obedecendo ao Senhor e ao seu chamado. E o que nos conforta em todas essas situações é que existe um propósito específico de nos ensinar a confiar nele. Deus quer provar o nosso coração. Deus quer retirar todo o medo, toda a incredulidade, toda a falta de fé. E aqui os discípulos estão enfrentando a tormenta. O barco está quase afundando, quase indo a pique, sabe? Aquela situação em que você se vê num total fracasso, aquele plano seu que deu muito errado. Às vezes, quando a gente está em umas situações que a gente perde o controle, a gente não vê o fim e o resultado e como a gente vai resolver aquele problema. E nessas horas a gente duvida de que Deus está nessa situação. Não pode. Como é que Deus está aqui se eu estou vivendo tudo isso aqui? Ele deve estar indisponível, ele deve estar ocupado, ou deve estar dormindo, como é o caso literal daqui. Gente, Jesus, Deus, estava no barco e ele estava dormindo. E aí eu pergunto uma coisa muito interessante: como é que alguém pode dormir no meio de uma tempestade? Como é que alguém pode descansar no meio de um perigo tão grande de vida? Como é que alguém pode descansar no meio de incerteza, no meio de insegurança? E eu acho muito interessante que essa mesma história está relatada no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. E eles nos dão um detalhe, eles dão mais um detalhe. Eles dizem que Jesus estava com a cabeça no travesseiro, dormindo. E às vezes eu olho assim e falo, Senhor, me dá esse travesseiro. Eu quero o seu travesseiro para eu descansar no meio das minhas dificuldades. E aí você vê uma coisa muito, muito humana. Os discípulos aqui, eles estão desesperados e temendo pela sua vida. Então o que eles vão fazer? Eles vão acordar o mestre. Vamos acordar o mestre. E aí eles fazem uma pergunta para Jesus que revela muito sobre eles. Eles perguntam para Jesus, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E lá nos outros evangelhos, ele diz assim, eles perguntam a Jesus, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? O Senhor não se importa conosco?
Você percebe aí que o maior problema deles não é a tempestade, não é a situação, mas é a dúvida de que Jesus cuida e de que Jesus está no controle. Ah, gente, como é difícil nas horas mais escuras da nossa vida nós confiarmos em Deus e a gente confiar que Ele está conosco, que Ele se importa conosco. Eu mesmo já peguei um diagnóstico nas mãos que minhas pernas tremeram. Eu temi e temi muito. E é nessa hora que a mentira do medo vem gritar no seu ouvido e dizer assim: Deus não se importa. Ele se esqueceu de você. Ele está ocupado. Você está sozinha nessa. Talvez hoje a sua vida esteja parecendo esse barco. Pode ser que você esteja tentando manter o controle de alguma situação. Talvez você esteja sobrecarregada com alguma tormenta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não deixe, não se deixe ser contaminada por esse barulho. Sabe, pelo volume dos problemas, pelas notícias catastróficas ou por seja lá o que for. Sabe por quê? Porque Jesus, ele acalma ventos, ele acalma ondas bravias, ele controla a natureza. Esse é Jesus. Eu estou com alguém que é maior que o meu problema. E se Jesus está no meu barco, se Jesus está na minha vida, o destino final não é um naufrágio, mas é o cumprimento do propósito do Senhor. Porque o que Ele está fazendo comigo é testando a minha fé, é provando para que ela saia como ouro puro, refinado, e de uma maneira assim que eu consiga confiar totalmente no Senhor. Eu só consigo confiar se eu passar por provações. Seguir a Jesus, queridas, é ser radical na confiança. Não é como os outros homens que queriam seguir a Jesus, quer seguir uma celebridade, quer garantir a segurança terrena, mas é sobretudo aprender como esses discípulos aqui aprenderam. Eu não sou o piloto da minha vida, eu não sou o motorista da minha vida. O barco não é meu, é de Deus. E eu posso ver aqui Jesus denunciando a falta de confiança deles e mostrando a eles que quem ele é. Acalma o vento, acalma a tempestade, acalma a fúria do mar e toda a natureza lhe obedece. E é nessa hora que você tem um profundo assombro diante da majestade do nosso Rei Jesus. Ele é o Rei. Ele governa sobre tudo, inclusive sobre a minha vida. E é este o convite que Jesus faz para você hoje. Tema mais ao Senhor. Tema mais ao poder do Senhor, para que a sua tempestade se torne menor diante dele. E para que o seu medo venha encontrar com a confiança do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que você ore assim: Jesus, me ensine a confiar no teu cuidado. Jesus, que a tua paz governe o meu coração. Jesus, que eu viva cada dia descansando na certeza de que o Senhor está no barco comigo. Amém e amém. Até a próxima.